Gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Com certeza você deve ter escutado essas palavras por aí e esperaria encontrar no lugar o termo masculino e feminino, como está, por exemplo, na nossa certidão de nascimento. Mas cuidado, o que parece apenas novos termos pode estar escondendo uma ideologia de desconstrução da família e da sociedade. É o que você acompanha agora no Destrave. Estas crianças expressam no papel o que enxergam como natural. Uma casa, um menino e uma mulher, flor. Eu desenhei uma casa, um menino e uma menina. A mãe, o pai, a família, um lar. E uma casa, um menino. Será que uma ideologia pode mudar isto? A ideologia de gênero defende a tese de que não existe um homem natural ou uma mulher natural. Não se nasce menino ou menina, e sim a pessoa neutra, como uma folha em branco, sendo então o sexo masculino e feminino um produto da cultura, uma construção social. Dr. Christian, o que é a ideologia de gênero? La ideología de género es una construcción ideológica, como lo dice justamente, en que hay una presentación hacia el mundo, hacia toda la gente, de que el ser humano no tiene una unidad respecto de lo que es su ser biológico y su ser sexual en su identidad sexual. Resulta que tú cuando naces no eres hombre o mujer, sino que vas a ser algo que puedes llegar a ser de género masculino, de género femenino o con los dos géneros mezclados, un poquito más de acá o un poquito más de allá, ¿ya? Dependiendo de cómo fuiste tú viviendo, de cómo fue tu educación, de cómo fueron tus experiencias. Entonces, lo que hace la ideología de género es quitarle el carácter de moralidad, por así decirlo, o sea, de lo que es correcto a nuestro cuerpo. A ideologia de gênero nasce apoiada na filosofia marxista de luta de classes, onde, segundo Friedrich Engels, a primeira opressão de uma classe por outra surge com a do sexo feminino pelo masculino. Mais tarde, a filósofa francesa Simone de Beauvoir escreve: "Ninguém nasce mulher, e sim torna-se mulher." Nos anos 60 e 70, estas ideias serão difundidas e ensinadas nas grandes universidades do mundo por intelectuais feministas, até chegar na agenda da 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, em Pequim, palco escolhido para cunhar esta ideologia na sociedade. E foi em 1995, em Pequim, que a ONU propôs isso. E por que ela propôs como ideologia e não uma teoria? ¿Tem uma fundamentação científica por detrás dessa proposta? Yo creo que tiene una fundamentación en el sentido que al ser una ideología y más que una teoría, entra en el terreno político. Entra en el terreno político a tal punto, ¿no es cierto?, que justamente se introduce a través de los grandes organismos que tienen injerencia sobre las legislaciones de los países. Entonces, cuando esta ideología se impone ciertos tratados, ciertas resoluciones, como lo que pasó en Beijing, ¿no es cierto?, esa le da la autoridad a las organizaciones derivadas de Naciones Unidas a, por ejemplo, exigirle a uno de nuestros países que si quieren obtener ayuda para programas sociales, para programas educacionales, tienen que garantizar que se cumplan en su país las resoluciones que la Nación Unida hace sobre una serie de otras cosas, y entre ellas, por supuesto, en primera línea, la ideología de género. Y eso implica, la ideología de género, el problema que tiene es que va a deconstruir, a desarmar el concepto de familia.
Um dos principais objetivos da ideologia de gênero é a desconstrução da família tradicional e da sociedade intitulada patriarcal, como nos diz a filósofa feminista Alison Jagger. A destruição da família biológica que Freud jamais vislumbrou permitirá a emergência de mulheres e homens novos. A própria instituição das relações sexuais, em que o homem e a mulher desempenham um papel definido, desaparecerá. O Destrave conversou com o casal Tatiana e Ronaldo, que fazem parte da pastoral da família da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Segundo eles, as pessoas, sobretudo os jovens, começam a ficar cada vez mais confusos com os rumos que a família toma na sociedade. Infelizmente, hoje em dia, o mundo vem atacar num ponto mais central, que é justamente essa complementaridade do casal, do ser casal, ser homem, ser mulher. O mundo ataca diretamente nisso. E a gente vê que muitas vezes os jovens, principalmente, se sentem confusos. Será que eu posso escolher, então, ser homem ou ser mulher, E hoje em dia você vê certos tipos de jargões que você tem que ser politicamente correto, E você é quase um palavrão você falar em verdades absolutas, Só que o que a gente vê é que homens e mulheres nasceram com uma diferença, mas justamente para que, buscando o outro, eu aprendo o sentido da minha vida, que é aprender a amar como Deus ama, com o meu corpo, sendo homem, sendo mulher, um que completa o outro. Quando a gente descaracteriza aquilo que a gente descaracteriza uma coisa que a gente ouviu há pouco tempo de Dom Antônio Augusto, que é o nosso bispo auxiliar aqui na Arquidiocese, que cuida das famílias. Cada um de nós é um dom de Deus. E é um dom preciosíssimo, pensado e sonhado por Deus, para que nós fôssemos exatamente da forma como Ele nos criou. E não nós queremos, por sugestões, por insinuações, dizemos que nós não somos aquilo que nós somos, a sexualidade que nós somos, que nós vivemos e que nós fomos criados. O cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, em 2004, ele mandou uma carta para os bispos onde ele fala do papel do homem e da mulher, numa correlação. E ali ele atenta e diz da ideologia de gênero como uma ameaça também à família, ao seio familiar. De que maneira a família pode ser atingida, ela pode ser até mesmo desfigurada dentro do seu papel atual? A partir do momento que essa ideologia quer constituir uma união entre pessoas do mesmo sexo, seja homens, seja mulheres, e equipará-la a um casamento, a um matrimônio, começa também aí uma grande ameaça à família, porque se vai criando na cultura um conceito de que família é qualquer tipo de união homoafetiva. Os homossexuais, a igreja não se opõe a isso, a que eles tenham os direitos civis respeitados. Agora, confundir isto com o direito, por exemplo, a ser chamado de família, nada contra os homossexuais, nada contra as relações estáveis deles, nada que essas relações sejam reconhecidas civilmente, nada contra. Mas tudo contra que isso seja considerado família e assim vem a adoção de filhos e assim o conceito de família seja tão dilatado, tão tudo que signifique na prática nada. E dentro dessa visão de um dano na família, quais são os outros danos que a gente pode perceber que já estão acontecendo de 95 até agora, 2012, e aquilo que a gente já pode antever, prever que essa ideologia pode chegar ao máximo de perversão? Bueno, yo creo que de las consecuencias malas o dañinas que uno puede ver, sin duda que en el aspecto más específico que tiene esta ideología, que es el aspecto de la sexualidad, a lo que hemos llegado es a una tremenda falta de identidad de los jóvenes respecto de su sexualidad, lo que ha llevado a una gran proliferación, ¿no es cierto?, de conductas sexuales equivocadas y a asumir como cultura que da lo mismo cualquier tipo de sexualidad, que mientras tú hagas las cosas libremente lo estás haciendo bien. O sea, está enraizada también en un concepto absolutamente liberal desde un punto de vista moral, un concepto liberal y utilitarista. Tú utilizas las cosas, tú utilizas tu sexualidad para obtener placer, no importa cómo. Por eso se opone, entre otras cosas, al concepto de padre, porque el padre es, en su concepto,
de algún modo traduce también el concepto de Dios. Es el Padre el que nos marca el camino, el que debiera ser quien vaya dando el sostén y mostrando, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras pautas morales, nuestras pautas de distinguir el bien y el mal. Entonces, yo creo que son las consecuencias más graves esas.